Ele nunca foi pego, nunca deixou rastros definitivos, apenas um mistério que desafiou gerações sem que sua identidade jamais fosse desvendada. Por mais de um século, Jack o Estripador foi apenas um nome cercado de medo, especulação e teorias sem fim. Um assassino sem rosto cuja fama atravessou o tempo. Mas agora a ciência entrou em cena e uma nova descoberta prometeu, enfim, revelar quem ele realmente era. Um objeto esquecido, um vestígio guardado por mais de um século e uma pista que parecia incontestável. Tudo indicava que dessa vez o caso estaria resolvido. Mas será que nem a ciência é capaz de vencer esse mistério? Porque tudo leva a crer que Jack, o Estripador, vai escapar mais uma vez. É isso que Pura Teoria vai revelar agora. Londres, 1888. No coração sombrio de Whitechapel, um bairro esquecido pelo progresso, a vida era dura. Ruas estreitas, cortiços abarrotados e um cotidiano de miséria. Para muitas mulheres, a prostituição não era uma escolha, mas a única forma de garantir um teto por mais uma noite. Mas naquele final de verão, algo ainda mais sinistro começou a assombrar as vielas escuras. Um assassino brutal que não apenas matava, mas mutilava suas vítimas de maneira grosseira. Na madrugada de 31 de agosto, Mary Ann Nichols, de 43 anos, foi encontrada sem vida. Seu corpo estava sobre uma poça de sangue, com a garganta cortada e o abdômen dilacerado. O horror de sua morte chocou a comunidade, mas aquilo era apenas o começo. Menos de 10 dias depois, outro assassinato. Annie Chapman, de 47 anos, foi encontrada nos fundos de uma casa em Humbury Street. Os cortes eram ainda mais precisos e dessa vez os órgãos internos haviam sido removidos. A madrugada de 30 de setembro entraria para a história como a noite do duplo evento. O corpo de Elizabeth Stride foi encontrado primeiro, mas algo parecia diferente. Dessa vez o assassino não seguiu seu ritual macabro. Teria sido interrompido? Pouco depois, em Mirror Square, Catherine Eddowes foi encontrada em um estado ainda mais aterrador. O rosto desfigurado, um rim removido e vísceras expostas. Então veio o crime mais chocante. Mary Jane Kelly, de apenas 25 anos, foi assassinada dentro de casa no dia 9 de novembro. Ao contrário das outras mortas nas ruas, Kelly foi atacada no próprio quarto, onde o assassino teve tempo de transformar a cena do crime em um espetáculo de horror sem precedentes. Seu corpo estava irreconhecível. O medo tomou conta de Whitechapel. A imprensa explorou cada detalhe e o caso ganhou proporções inéditas. Cartas supostamente enviadas pelo assassino começaram a chegar às delegacias e redações. A mais famosa delas, conhecida como Carta do Inferno, trazia a assinatura de um nome que se tornaria um dos maiores mistérios da história criminal: Jack o Estripador. O que começou como uma série de assassinatos brutais logo se tornou um mito. Mas depois de mais de 130 anos, será que a ciência conseguiu aquilo que a polícia nunca conseguiu? Ou Jack o Estripador continuará desafiando a história? Jack nunca foi apenas um assassino. Seu nome ultrapassou os becos sombrios de Whitechapel e dominou a cultura pop. De filmes e quadrinhos a teorias conspiratórias, Jack o Estripador se tornou o assassino sem rosto mais famoso da história. Virou inspiração para histórias de terror e até hoje aparece em séries, livros e debates intermináveis. Foram mais de 100 suspeitos ao longo dos anos. Alguns acreditam que ele poderia ter sido Montague Druitt, um advogado que morreu misteriosamente logo após os assassinatos. Outros defendem que James Maybrick, um comerciante que deixou um diário confessando os crimes, era o verdadeiro culpado. Há até aqueles que especulam sobre um possível envolvimento da realeza, sugerindo que um médico ligado à família real teria cometido os assassinatos para esconder um escândalo. Mas enquanto o mundo criava teorias, uma evidência crucial estava esquecida no tempo, até que a ciência decidisse agir. Um simples pedaço de tecido, um teste de DNA e um nome que esteve oculto esse tempo todo. O historiador Russell Edward diz ter conseguido identificar Jack o Estripador com uma compatibilidade de 100% de DNA.
e ele quer encerrar o caso na justiça. Injustiça será se você não aproveitar agora para curtir o vídeo. A chave para essa descoberta? Um chale encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas. Durante décadas, ele foi tratado como uma relíquia macabra, mas em 2007 caiu nas mãos de Edwards. Ele decidiu fazer algo que ninguém havia tentado antes: extrair DNA do tecido. Usando tecnologia forense moderna, cientistas analisaram marcas de sangue e sêmen no chale. O DNA foi comparado com descendentes vivos de Catherine Eddowes e de um dos suspeitos mais mencionados ao longo dos anos, Aaron Kosminski. O resultado? Uma correspondência de 100% entre o DNA do chale e o dos descendentes de Kosminski. Foi o momento que Edwards esperava há anos. Quando combinamos o DNA do sangue do chale com uma descendente feminina direta da vítima, foi o momento mais incrível da minha vida, declarou o pesquisador, certo de que havia desvendado o maior mistério criminal da história. Mas quem era Aaron Kosminski? Kosminski era um barbeiro polonês que vivia em Londres, bem próximo dos locais dos assassinatos. Na época, chegou a ser investigado pela polícia e descrito como alguém com tendências violentas e alucinações auditivas. Com o tempo, sua saúde mental se deteriorou e ele acabou internado em um hospício, onde permaneceu até sua morte em 1919. Seria esse o fim do maior mistério criminal da história? Talvez não seja tão simples assim. Por mais de um século, Jack o Estripador foi apenas uma sombra, mas agora, pela primeira vez, temos um rosto. E o que vemos pode ser ainda mais perturbador do que imaginávamos. O responsável por essa revelação é Jeff Leahy, um artista britânico fascinado pelo caso. Usando inteligência artificial e registros históricos, ele reconstruiu aquilo que talvez seja a face real do estripador. Para chegar a esse resultado, Leahy utilizou fotografias dos parentes mais próximos de Aaron Kosminski, o suspeito cuja identidade foi vinculada ao DNA encontrado no chale. Nada dele parece sobrenatural, nada denuncia a monstruosidade de seus atos. Mas esse rosto, se for mesmo real, pertence a um dos assassinos mais infames da história. Agora resta a pergunta: ele condiz com as descrições da época? Testemunhas que disseram ter visto Jack o Estripador falavam de um homem de estatura média, cabelos escuros, possivelmente um imigrante. Algumas declarações mencionavam um homem com bigode, vestindo roupas escuras e um chapéu. A reconstrução moderna parece se encaixar nesses relatos, mas há algo inquietante nisso tudo. Mesmo com um rosto e um nome, será que essa prova é realmente definitiva? Críticos argumentam que o estudo do DNA tem falhas graves. O chale pode ter sido contaminado ao longo dos anos. O método usado pode provar a culpa de alguém com certeza absoluta? Ou estamos apenas criando um novo mito? O pesquisador Russell Edwards diz que houve uma correspondência de DNA de 100% com um parente de Aaron Kosminski. Ele queria ter a honra de encerrar o caso oficialmente. A equipe jurídica de Edwards está lutando por um inquérito devido às novas evidências disponíveis. Os descendentes de Eddowes e Kosminski aprovaram o inquérito. Karen Miller, de 53 anos, que é descendente de Eddowes, forneceu uma amostra de DNA que combinava com o sangue de sua ancestral no chale. Então, por que o caso não é encerrado? Críticos dizem que ainda faltam evidências e, por isso, questionam a validade das provas. O cientista forense Walter Parson, por exemplo, alerta que o estudo não apresentou as sequências completas de DNA, impossibilitando uma análise independente. Outro especialista, Hansi Wessensteiner, argumenta que o DNA mitocondrial usado nos testes não pode provar culpa de forma conclusiva, apenas excluir suspeitos. Diante disso, Jack continua sem uma identidade oficial. Apesar disso, e mesmo com o nome, Jack o Estripador pode continuar rodeado de mistério. O que é mais forte? A ciência ou o mito? Com tantas versões e tão poucas certezas, tudo leva a crer que Jack, o Estripador, vai escapar mais uma vez. E aí, você acredita que Aaron Kosminski foi Jack o Estripador?
Ou essa história ainda não chegou ao fim? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para seguir o canal para não perder os próximos vídeos. E se você quiser saber por que os porcos são amados por algumas culturas e desprezados por outras, considerando sua carne impura, clique no vídeo que aparece na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!